Oi, oi, oi. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Pedagogia Hospitalar. Eu sou a professora Cristiana Damasceno. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a construção de propostas de intervenção pedagógica hospitalar, tá certo? Nós vamos estar falando sobre como elaborar essas propostas, fazendo também uma reflexão sobre o papel do pedagogo hospitalar na garantia dos direitos das pessoas em internação, bom? Então, eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula, que vocês possam fazer as anotações de vocês e também ler o material que está disponível na plataforma, realizar as atividades, responder ao fórum, tá bom? Para que a gente possa estar cada vez mais interagindo, integrando esses conhecimentos acerca da pedagogia hospitalar, tá bom? Então, para a gente começar, a intervenção pedagógica hospitalar, o que que ela é, né? Ela é uma ação intencional e planejada, assim como a aula propriamente dita lá da sala de aula, esta aula aqui que eu estou ministrando para vocês, que foi pensada, que foi planejada, que existe uma intencionalidade, né? Então, a intervenção pedagógica no hospital, ela vai buscar garantir, como a gente já vem falando nas aulas passadas, a continuidade do processo de escolarização, contribuindo para a humanização do ambiente hospitalar, né? Lembrando que esse paciente, ele é uma criança ou um adolescente que tem emoções, que tem as questões cognitivas, às vezes, que demandam ali um atendimento mais dinâmico, mais centrado, né? A depender do caso. Então, pensar a intervenção pedagógica no hospital, ela precisa partir, né, das questões que nós falamos na aula passada, das questões patológicas, partir das questões de faixa etária, para cada faixa etária eu preciso pensar a partir das demandas escolares, das demandas curriculares, para que a gente possa estar fortalecendo essa continuidade do processo educativo do paciente, tá certo? E aí, a gente precisa levar em consideração também o papel, né, do pedagogo hospitalar nessa intervenção. É essencial, né, e precisa levar em consideração a construção dessas propostas, atendendo às demandas individuais do paciente, mas não esquecendo do contato com a escola, tá certo? Por quê? Porque o papel do pedagogo ali não é trabalhar novos conteúdos, é trabalhar os conteúdos que precisam ser, que estão sendo trabalhados lá na escola, que o aluno não está podendo se fazer presente, tá certo? Então, tudo isso precisa estar em acordo com a promoção da autonomia, com a promoção da autoestima, com o fortalecimento das potencialidades desse educando. Então, ele precisa sair dali além de curado, né? Também com essas questões, vamos dizer assim, tranquilas, né? Do ponto de vista do conhecimento, do aprendizado, porque já não basta a hospitalização. Se não houver, né, essa ligação com os saberes lá da escola, ele vai terminar enfraquecendo esse desenvolvimento e quando retornar para a escola, a gente tem vários casos, né, de desistência, no caso de evasão, também de notas baixas, né, de baixo rendimento após a hospitalização. Se não houver um bom preparo, se não houver um bom planejamento, se não houver uma boa intervenção pedagógica, certo? Então, quando a gente fala de elaboração de proposta, né, de elaboração de intervenção pedagógica, a gente precisa levar em consideração inicialmente a necessidade do planejamento, tá? Não dá para a gente pensar um planejamento para uma intervenção pedagógica que não seja cuidadoso, que considere as condições clínicas, né? As condições clínicas, tanto no desenvolvimento cognitivo, como emocional, como social, como físico, né? Porque ali tem toda uma questão que precisa ser avaliada física também, tá? Então, esse planejamento pedagógico deve ser flexível, deve ser dinâmico, deve se adaptar continuamente às condições de saúde do educando e também às condições do contexto hospitalar, tá certo?
Esse planejamento, ele também deve partir, claro, como qualquer outro planejamento, como qualquer outro espaço pedagógico, de uma avaliação diagnóstica, que inclua tanto informações sobre o histórico escolar desse aluno, que o pedagogo vai buscar junto à escola, como as questões da faixa etária, os interesses, os limites físicos e emocionais desse aluno também, tá certo? Bem como as questões emocionais, né, que estão envolvidas nesse processo. Além das questões da necessidade de uma boa elaboração de um planejamento pedagógico, a gente traz um outro ponto que são as metodologias ativas, né, que podem e devem ser utilizadas no espaço hospitalar. O que são as metodologias ativas, né? São estratégias fundamentais na intervenção pedagógica que promovem a participação ativa do educando, estimulando a autonomia, a criatividade, a inventividade, o protagonismo, né? A autoestima. Então, a gente tem nas metodologias ativas possibilidades de elaboração, né, de construção de projetos pedagógicos, tá? De aprendizagem baseada em problemas, que é a ABP, né, que a gente chama, são atividades que são propostas propositivas, né, com problemas para que o aluno ali internado possa estar desenvolvendo uma reflexão, elaborando algo de uma forma mais prática também. Outro tipo de metodologia ativa que pode ser utilizado são as oficinas lúdicas, né? Oficina de arte, de música, de contação de história, sabe? Agora está na moda, né? De pintura. Então, a gente tem várias possibilidades de oficinas utilizando-se da ludicidade para atender a essa demanda hospitalar, tá? Falamos de planejamento, falamos de metodologias ativas e agora a gente vai falar da individualização do ensino. Por si só, né, a gente já pensa que a pedagogia hospitalar trabalha a individualização. Trabalha sim, mas também trabalha a coletividade, tá? Então, mesmo na coletividade, a gente precisa levar em consideração a individualização de cada um daqueles indivíduos. Assim como, por exemplo, a gente trabalha no AE, né, no atendimento educacional especializado, que é um ramo da educação especial. Então, na pedagogia hospitalar também a gente precisa levar em consideração que, mesmo que eu tenha ali um grupo, né, numa classe hospitalar, cada um deles é de uma série, cada um deles é de uma comunidade, às vezes de uma cidade diferente, às vezes tem aprendizados, né, tem competências diferentes que precisam ser levadas em consideração ali nesse processo de individualização, tá? Do ensino, do planejamento, das abordagens, mesmo que no espaço coletivo. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração, que eu trago para vocês na aula de hoje, é sobre a adaptação curricular. Eu pensei o planejamento, eu busquei metodologias, estratégias adequadas, metodologias ativas. Eu trabalhei com a individualização desse planejamento e a articulação entre a prática. Eu também vou precisar fomentar a adaptação curricular, né? Eu preciso levar em consideração as questões físicas, mais uma vez, as questões etárias, as questões de possibilidades pedagógicas mesmo, pelo momento, né, que o aluno está vivendo, tá certo? E, claro, que as questões de natureza pedagógica, tá? Como que é o aprendizado desse aluno? Ele é um bom leitor, ele gosta de ler, ou ele tem dificuldade para a leitura, de atenção, de concentração, de resolução de problemas. Então, a gente precisa pensar essa adaptação, tá certo? E, claro, quando se fala de hospital, quando se fala de pedagogia, né, a gente fala de humanização. Então, a humanização é um princípio fundamental na intervenção pedagógica hospitalar. O pedagogo ele deve criar um ambiente acolhedor, que respeite as emoções, medos e expectativas desse educando, tá?
Então, o pedagogo hospitalar, ele precisa atuar com empatia, ele deve promover atividades que contribuam para o bem-estar emocional do educando, né, que possibilitem ali a elevação da autoestima, né, que possibilitem que as questões emocionais, elas fiquem mais fortes, né, que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais a emoção desse paciente, desse aluno, tá certo? E aí, eu acho que vocês já compreenderam, né, que o papel do pedagogo hospitalar, ele é fundamental, né, ele é uma ponte entre os diferentes setores, né, no que diz respeito à saúde, assistência social, como a gente já falou, a própria escola, porque o pedagogo, ele está ali fora do espaço escolar, mas ele está fazendo a ponte entre a escola e o hospital e o aluno, tá? Então, essa ponte, nessa mediação, possibilita o compartilhamento de informações entre o estado de saúde do educando com a escola, possibilita a adaptação das atividades, né, que vão ser mais próprias, mais propícias para o aluno. Também é papel do pedagogo estar na orientação, no diálogo direto com a família, tá? Dando esse suporte. Também é, educativo, mas também social, né, emocional, ali, psicossocial, tá? E claro que o pedagogo hospitalar, ele precisa ter uma articulação direta com a equipe de saúde que está atendendo esse aluno, tá certo? O pedagogo, né, é bem em função da pedagogia, a empatia, né, essa ligação com essa mediação pedagógica, ela parte das questões educativas, mas também das questões sociais, né? Então, o pedagogo está ali em defesa dos direitos da criança e do adolescente hospitalizado, né? Ele vai atuar como agente de defesa, tá? Dos direitos do educando, garantindo que as políticas públicas de educação e saúde sejam efetivamente implementadas. Então, o nosso papel, ele é muito importante em todas as áreas de atuação, mas na área da pedagogia hospitalar é formidável o trabalho do pedagogo, viu, gente? Mais um ponto deve ser levado em consideração, nós já falamos sobre isso em outras aulas, que é a ética profissional, né? O pedagogo, ele deve respeitar a privacidade, a intimidade do paciente, ele deve manter sigilo das informações pessoais e clínicas, ele deve atuar com empatia e sensibilidade, tá? E, claro, não dá para pensar atuação pedagógica, seja em qualquer espaço, e principalmente no espaço hospitalar, se não houver a formação continuada, né? Então, dentro dessa viagem que nós fizemos durante toda essa disciplina, é importante a gente reforçar que não basta uma disciplina, não basta uma disciplina no curso de pedagogia. Quem quer atuar como pedagogo hospitalar precisa avançar, precisa ler mais, precisa buscar mais, tá certo? E aí, gente, para a gente concluir, né, esse momento, essa aula, eu digo para vocês que a construção dessas propostas, né, de intervenção pedagógica, claro, é um processo complexo, requer planejamento cuidadoso, sensibilidade, criatividade, compromisso ético com a garantia dos direitos educacionais do aluno, né, do paciente hospitalizado, tá bom? Então, o papel do pedagogo hospitalar, ele é fundante, ele é importantíssimo, ele é alicerce, tá? Para atender tanto as demandas, como também atender as questões que envolvem ali a área psicossocial, né? Dentro do espaço hospitalar, ou mesmo nos espaços em que o pedagogo hospitalar possa vir atender, como a gente falou nas outras aulas. No centro de reabilitação, em domicílio, tá? E aí eu pergunto para vocês, tudo bem até aqui? Tá dando tudo certo, os estudos, as leituras?
Eu espero que sim, tá? E nós vamos confirmar isso tudo nas atividades que vocês vão realizar, tá bom? Pois nós ficamos por aqui. Eu agradeço vocês pela atenção e pela credibilidade. Eu sei que vocês vão realizar todas as leituras, porque vocês se encantaram por essa disciplina. E a gente se encontra em outros momentos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.